Palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 3, verso 6. Amém? Não ouvi nenhum amém. Ninguém abriu? Ah, abriu, né? Vamos ler só o verso 6 agora. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ver o restante ao longo da exposição. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Como o Senhor tem falado tantas vezes a nós por meio da tua palavra, eu te peço que o Senhor fale mais uma vez, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos e que o teu povo possa ouvir a tua voz através da tua palavra. Me ajuda a ser fiel a ti, Senhor, edifica a tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na última mensagem, nós aprendemos que Davi, ele precisava de graça. O capítulo 3, no verso 1, mostra que nessa disputa entre a família de Davi e a família de Saul, a família de Davi ela estava se fortalecendo, ela estava crescendo. E de fato, o restante dos capítulos aqui vão mostrar a descendência de Davi, como ele começou a ter muitos filhos. Então, de fato, a descendência de Davi estava ficando poderosa, estava crescendo, enquanto que a de Saul, os filhos de Saul, todos foram mortos. Sobrou apenas um, Isbosete. E nesse balanço de poder, parece que Davi estava levando a melhor. Porém, Davi deu alguns passos nesse processo que não foram bons. Um deles foi a sua escolha de muitas esposas. E isso fez com que ele quebrasse algo que Deus havia dito com clareza na sua lei. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 17, diz que o rei de Israel não deveria tomar para si muitas esposas. Davi estava então desobedecendo essa palavra de Deus. Com isso, Davi estava se colocando numa posição de perigo. Com isso, Davi estava nos ensinando também que ainda que ele fosse o homem, segundo o coração de Deus, o homem escolhido por Deus para ocupar essa posição, ele ainda era apenas um homem que precisava continuamente da graça de Deus. Se a graça de Deus não estivesse operando, se o favor de Deus não estivesse operando em Davi, através de Davi, nas circunstâncias ao redor de Davi, Davi falharia miseravelmente. E essa verdade é uma verdade para as nossas vidas também. Se Deus, com a sua graça, não estiver operando constantemente em nós, nós continuaremos como meros homens, correndo para longe de Deus, enfiando os pés pelas mãos, caindo vez após vez. Mas um ponto importante que eu quero destacar para os irmãos hoje, é que não apenas Davi precisava da graça de Deus na sua vida em especial. Davi precisava da graça de Deus para lidar também com os desafios ao seu redor. Haviam grandes desafios ao redor de Davi. E eu quero dizer uma coisa para vocês já de imediato. Não importa quanto poder você consiga acumular nessa terra. Se você vai ser um grande empresário, um rei, como Davi aqui. Não importa quanto dinheiro você consiga acumular nessa terra. Quanto tenha na sua conta no banco. Não importa quanta influência você consiga exercer, ou até mesmo quanto carisma você tenha. E como você consiga atrair pessoas para si. No final das contas, você nunca terá o controle de todas as variáveis ao seu redor. Achar que nós temos o controle da nossa vida, o controle das circunstâncias ao nosso redor, isso é mera ilusão. Ilusão desvairada de um coração que ainda não percebeu o seu lugar, a sua pequenez. A verdade, irmãos, é que nós não temos o controle nem do que acontece dentro de nós. Esse ano, por exemplo, de repente eu fui surpreendido, fortes dores no meu estômago, fui fazer vários exames e descobri, ano passado,
ano passado, 2023. E descobri lá algumas enfermidades, entre elas tinha lá uma bactéria, né, a H. pylori. Eu não sabia que essa bactéria estava lá. Eu não vi essa bactéria se aproximar e entrar no meu corpo, esse corpo estranho atacando o meu corpo por dentro. Eu não vi. E eu não tinha o poder de resolver aquele problema, eu não conseguia arrancar aquela bactéria. Eu precisei da ajuda de profissionais, precisei tomar remédios para que eu pudesse lidar com esse problema. O fato é, as circunstâncias ao nosso redor não estão no nosso controle. Somos frágeis, somos limitados e precisamos urgentemente da graça, do favor de Deus, operando onde nós não estamos vendo, onde nós não podemos resolver. Deus operando em nosso favor. E Deus vai fazer isso na vida de Davi. Agora, olha comigo o versículo 6, mais uma vez. Olha o que ele diz. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e a de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. É interessante. No versículo 1, a família de Davi está ficando poderosa. Mas agora há um perigo de uma reviravolta aqui. Nós vemos que agora Abner, aquele parente de Saul, ele é que está ficando poderoso na família de Saul. Abner se mostra um oponente cada vez mais perigoso aqui. E o ponto então é como é que Davi vai lidar com esse problema. Aqueles que ainda não entenderam ou não se lembram, ou não conhecem o que estava acontecendo nesse momento, o trono havia ficado vazio. Saul havia morrido. E nesse meio tempo, aqueles que seriam os sucessores naturais do trono, que eram os filhos de Saul, também morreram. Mas teve um que sobrou, o mais jovem, que era Isbosete. Mas Isbosete ele era jovem, inexperiente, fraco. E a Davi, Deus havia prometido que ele ocuparia o trono. Então, nesse momento, iniciou-se aqui uma certa disputa. Davi é reconhecido como o rei da tribo de Judá, que era a tribo da qual ele fazia parte, mas Isbosete, por meio da força e do poder de Abner, que além de parente de Saul, era também líder do exército de Saul, Abner conseguiu colocar Isbosete como o rei de todas as outras tribos. Então ele ficou como rei de Israel, enquanto que Davi ficou como rei apenas de Judá. Então nessa disputa pelo poder, nós vemos que agora a figura de Abner, esse rival de Davi, ele começa a se levantar, ele começa a ficar poderoso, ele começa a ser uma ameaça cada vez mais difícil. E agora? Agora que o inimigo está cada vez mais forte, como é que Davi vai lidar com essa circunstância? E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a graça de Deus muitas vezes vai nos surpreender. O tema da nossa mensagem hoje, inclusive, é esse: a graça surpreendente de Deus. Às vezes, aquilo que nos atemoriza, aquilo que nos faz ficarmos com medo, aquilo que nós às vezes não desejamos que aconteça, que se aproxime de nós, às vezes é exatamente aquilo que vai ser a resposta das nossas orações. Muitas vezes vai ser aquilo que será a resposta da graça de Deus, resolvendo os problemas pelos quais nós estávamos orando. Às vezes aquilo que nós mais tememos, aquilo que parece tão improvável, será a solução de Deus para a nossa vida, para os nossos dilemas. Quantas vezes, por exemplo, nós experimentamos coisas assim? Às vezes, uma doença, uma perda, que nos faz sentirmos profundamente, dolorosamente, é exatamente a porta de salvação que Deus abre para a nossa vida. Quantas pessoas não vieram a Cristo depois de passarem pelo vale da sombra da morte e terem que ser forçados a lidar com a realidade iminente da morte e terem que levantar os seus rostos para o Senhor em busca de socorro, e então encontraram a Cristo, de quem eles fugiam. Fizeram até um ditado, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Quantas pessoas, ao passar pela dor, encontraram a salvação no final. Às vezes o emprego perdido
É a porta que Deus está fechando para abrir uma porta melhor em outro lugar, para onde você não iria de jeito nenhum se aquela primeira não tivesse sido fechada. Às vezes Deus fecha aquela porta para que você possa começar a olhar as coisas de uma maneira diferente e começar até a desenvolver um ministério na direção do Senhor, que você não teria condições de desenvolver se continuasse preso naquela primeira porta. Às vezes a quebra de um relacionamento foi exatamente a libertação que Deus proporcionou na vida de alguém. As pessoas estavam aprisionadas, angustiadas, em relacionamentos ruins, feitos por más escolhas do passado, destrutivos. E às vezes Deus permite que o ímpio vá embora, que algo aconteça e aquilo é libertação na vida daquela pessoa, que de outra forma não encontrava forças para arrancar aqueles grilhões. O fato é, meus irmãos, que muitas vezes aquilo que nos parece ser muito ruim, ser a pior das possibilidades, às vezes é a graça surpreendente de Deus agindo em nosso favor, trazendo as respostas que nós precisávamos. E nós vamos ver aqui que é o poder desse adversário de Davi, o poder de Abner, que está crescendo aqui e parece algo muito ruim, é exatamente o poder que Davi precisa para estabelecer o seu reino. Olha que graça surpreendente nós vamos ver aqui. E eu quero convidar você a olhar comigo no texto, pelo menos 3 instrumentos surpreendentes dessa graça de Deus. Olha comigo o primeiro instrumento, está aí no verso 7 em diante. Deus, a graça de Deus, ela vai usar até mesmo as más intenções dos homens a nosso favor. Muitas vezes, a graça de Deus vai usar como instrumento até as más intenções dos homens em nosso favor. Eu não preciso aqui ficar repetindo exemplos bíblicos que vocês já conhecem, mas quem não lembra de José, por exemplo? Ele olha para os seus irmãos e ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Deus por trás, usando as más intenções daqueles homens, não para trazer algo ruim sobre a vida de José, mas para trazer o bem para José e a salvação para a família de José. Aqui, vamos ver o que é que Deus vai usar. Olha o verso 7. O texto diz assim: Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Olha que detalhe interessante. Nós já havíamos lido anteriormente sobre a esposa de Saul. E era dito que ele havia se casado apenas com uma mulher, uma esposa. Mas agora aparece um detalhe interessante para nós. Embora ele tivesse apenas uma esposa, ele tinha também concubinas, né? Pelo menos uma é mencionada aqui. No caso, o nome dela é Rispa, filha de Aiá, né? Rispa. O que era uma concubina? Uma concubina, basicamente, era uma espécie de esposa de segunda categoria. Era uma espécie de serva de escrava, que ela não apenas era tomada, né, para servir a casa, mas também era colocada numa posição conjugal com o marido. Então, o dono da casa ali, todo mundo sabia que aquela mulher ali seria a sua concubina, que ela teria esse relacionamento conjugal com ele. Mas ela era menos do que esposa, ela não era esposa. Isso era uma prática comum nesses dias em que Israel havia se misturado com aqueles povos daquela região. Não era a intenção de Deus. Deus, no início, ele fez um homem para uma mulher, para que os dois entrassem num relacionamento de aliança. O ideal de Deus, o plano de Deus para o casamento sempre foi um homem para uma mulher comprometidos num pacto, numa aliança. Então Saul, ele tinha aqui essa concubina. E Abner é acusado por Isbosete de ter um relacionamento com essa mulher. Ele pergunta: por que você tem um relacionamento com a concubina de Saul? Meus irmãos,
Por que essa acusação aqui é importante? Ora, Saul não já tinha morrido? Se aquela mulher fosse uma espécie de concubina viúva, né, que mal haveria em ela ter um relacionamento, por exemplo, com Abner. Havia um problema, irmãos. Nós vamos encontrar muitas vezes no Antigo Testamento que um homem tomar a concubina de um líder, de um rei, por exemplo, era como se fosse um desafio ao trono. Era como se ele quisesse assumir o poder, o trono. Então, ao acusar aqui Abner de estar tomando a concubina de Saul, o que estaria implícito aqui é o seguinte: Abner, você quer assumir o trono. Você quer pegar o trono. Quando um rei ainda vivo tinha a sua concubina levada para longe de si, ou uma esposa, a acusação era: se esse homem não foi capaz de proteger nem a sua esposa, como é que ele vai proteger a nós? Como é que ele vai proteger Israel? Isso vai acontecer até mesmo na casa de Davi. Quando Absalão, ele tenta tomar o trono, o que ele faz? Ele pega as concubinas de Davi e ele tem um relacionamento público com aquelas mulheres para envergonhar Davi e dizer: Davi não foi capaz de proteger nem as suas mulheres, como é que vocês podem confiar nele? Sigam a mim. Esse é o ponto. Então o desafio aqui a Abner não é apenas sobre a questão de um relacionamento entre Abner e uma mulher, mas entre Abner e essa concubina, o que indicaria que Abner teria sede de poder, que Abner estaria querendo sentar no trono e ser rei no lugar de Isbosete. O ponto é, meus irmãos, que Abner, o tempo todo na narrativa, ele aparece como a força por trás de Isbosete. Abner é o cara que traz o poder para que Isbosete possa ser rei. Isbosete só é rei porque ele tem atrás de si o apoio e a força de Abner. E dessa forma, de certa maneira também, Abner acaba meio que tratando o Isbosete como se fosse ali um certo fantoche nas suas mãos. Okay? O ponto é que essa força de Abner, e vocês viram que Abner se tornava cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, isso certamente começou a incomodar pessoas. Incomodar pessoas dentro de Israel que estavam próximas de Isbosete e queriam mais posição de poder. Incomodar talvez o próprio Isbosete, que começou a sentir o cheiro do reinado e quer reinar agora por conta própria. Quer ele ter autoridade sobre Abner e não o contrário. Mas Abner, ele ainda tem a força militar. Abner, ele é aqui ainda o general dos exércitos. Okay? O ponto é, quando Saul morre, a expectativa de Israel era o quê? Quem vai ser o rei? Claro, aqueles que já sabiam de Davi, já esperavam por Davi uma coisa, mas muitos talvez estavam esperando, bom, quando Saul morrer, quem vai ser o rei vai ser Jonatas no lugar dele. Ou o segundo filho mais velho, ou o terceiro filho mais velho. Mas nota, era muita gente na frente de Isbosete. Até chegar a vez de Isbosete, era muito candidato. Mas o que aconteceu? De uma só vez na guerra, morreu Saul e os seus 3 filhos mais velhos. Sobrou quem? Isbosete, o mais improvável. Então, de uma hora para outra, agora quem é o candidato ao trono? É aquele que ninguém considerava como uma possibilidade de fato. Olhava assim e dizia assim, não, provavelmente vai ser um desses aqui o rei, mas Isbosete está no final da fila, esse daí é muito difícil que ele vá assumir o trono. Então, inexperiente e improvável. Só que tem ao lado dele quem? Aquele general poderoso e experiente, que costura as alianças para que Isbosete possa se sentar no trono. No final das contas, na aprovação do povo, quem é que vocês acham que tinha mais poder? Quem é que para o povo era uma figura assim mais importante? Isbosete, que era o rei, ou Abner? Era mais fácil Abner ganhar a confiança do povo. Bom, eis aqui a acusação. Como é que Abner vai lidar com isso? Olha os versos de 8 a 11. Olha o que o texto diz. Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue
que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Vamos olhar aqui alguns detalhes, tá? Primeiro, Abner dá uma resposta onde ele afirma a sua lealdade. E ele se sente insultado profundamente. Ele olha para Isbosete, é como se ele dissesse assim: peraí, você está querendo me acusar de eu querer tomar o trono? Se eu quisesse tomar esse trono, eu tinha feito isso desde o começo. Eu tinha um exército nas minhas mãos. Mas o ponto importante aqui de Abner é o seguinte: você acha que eu sou um cão, um animal impuro, a serviço de Judá? Eu, um benjamita, estou lutando aqui para dar o trono para outra pessoa ou para eu tomar o trono. Então ele começa mostrando a sua ofensa aqui, está profundamente ofendido. Depois ele se coloca sob um juramento de maldição a favor de Davi. Diante desse insulto tão grande que ele sofreu, ele diz assim: pois agora que Deus me mate, se eu não fizer todo o possível para que Davi ocupe o trono que Deus prometeu que ia ser dele. Olha aqui como Abner agora está mudando sua lealdade para Davi. Lembra do começo? Esse que era um adversário difícil, que está ficando cada vez mais poderoso, como é que Davi ia lidar com ele? Olha o que a graça surpreendente de Deus está fazendo. Ela está pegando todo o poder que Abner está acumulando e colocando agora do lado de Davi. Do lado de Davi. Não é Davi que fez isso. Deus está fazendo isso. Deus está usando aqui a disputa de poder entre Abner e Isbosete. As más intenções dos homens, com essas acusações aqui, para favorecer Davi e o trono que ele havia prometido para Davi. Outra coisa, Abner reconhece a promessa de Deus para Davi. Ele reconhece, Deus prometeu o trono para Davi. E eu fico me perguntando, se Abner sabe disso, por que é que ele não ficou do lado de Davi desde o começo? Por que é que ele não apoiou Davi desde o começo? Uma outra questão, irmãos, importante também, é que em nenhum lugar da Bíblia nós ouvimos falar sobre qualquer relacionamento entre Abner e essa concubina de Saul. Não tem nenhum lugar dizendo que ele teve de fato um relacionamento com ela. E a sua indignação aqui parece corroborar esse ponto, de que essa é uma falsa acusação. Uma falsa acusação. O ponto que eu quero perguntar para você é: como é que você reage quando você é falsamente acusado? Sabe, tem gente que reage mal até quando é corrigido de verdade, né? Imagine quando é falsamente acusado. Mas e quando você é falsamente acusado, como é que você reage? Há momentos em que é preciso explicarmos as coisas. Há momentos em que é preciso apresentarmos uma defesa. Nesse caso, foi feita uma pergunta para Abner. E Abner está mostrando aqui com a sua indignação o seu lado da história. Está tentando mostrar a verdade para Isbosete. Às vezes alguém pode nos acusar falsamente, mas ao nos acusar, nos dá também a possibilidade, a oportunidade de nos defendermos, de apresentarmos o nosso ponto de vista, de apresentarmos fatos que talvez a pessoa desconheça. Mas o fato é, meus irmãos, que eu tenho entendido que não é bom se defender demais. Sabe? Alguém acusa você falsamente e aquilo chega até você e você então explica a situação. Mas aí pessoas continuam insistindo. Você já deu a sua versão dos fatos? Você já disse qual é a verdade? Você já tentou mostrar como aquilo é uma falsa acusação? Mas o nosso instinto, às vezes, é de ficarmos inquietos com o assunto e a gente querer provar para todo mundo que a gente está certo, que as coisas não são daquele jeito. Afinal de contas, uma injustiça está acontecendo, uma falsa acusação contra mim. Mas deixa eu dizer uma coisa.
Às vezes ficar batendo nisso, só vai desgastar você. E só vai, às vezes, aumentar a confusão. Às vezes vai lhe colocar em posições complicadas que pode fazer com que você extrapole os seus limites e acabe dando mau testemunho. Eu tenho entendido que o importante é fazer a nossa parte. Se chega alguma falsa acusação contra nós, a gente diz a verdade para quem está apresentando aquela falsa acusação. Se as pessoas não quiserem ouvir, se as pessoas não quiserem dar atenção, sabe o que a gente faz? Entrega nas mãos do Senhor. Descansa nele. Confia nele. E o que mais? E continua fazendo a nossa parte. E continua dando bom testemunho. Sabe por quê? O tempo vai mostrar muitas coisas. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Vai chegar um momento que, se você tem a verdade, essa verdade vai aparecer. E aí, se você ficou lá se desgastando, você só perdeu tempo. Você só perdeu saúde. Você só se desgastou em vão. Pega, eu sei que é difícil. Já passei por isso. Mas pega toda essa energia e, ao invés de ficar desperdiçando, tentando provar isso ou provar aquilo, continua servindo o Senhor. Continua fazendo as coisas certas. Continua dando testemunho do Senhor. E descansa nele. Você já explicou a sua parte? Descansa no Senhor. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. E mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ver quem é que estava com a verdade o tempo todo. Bom, mas Abner aqui é do tipo meio explosivo, não é? Ele explodiu aqui, e eu quero dizer uma coisa para você. Se você se vê como um tipo explosivo também, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque nesses momentos, às vezes quando a gente tem mais razão, é um momento em que a gente coloca mais os pés pelas mãos. Porque como a gente sabe, eu estou certo, aí parece que a gente tem um combustível a mais para brigar. E a gente vai brigar. E muitas vezes a gente vai ultrapassar os limites e vai perder a nossa razão. Não faça isso. Não faça isso. Respire fundo. Porque às vezes, nesse momento, você pode dar um passo e depois você não vai conseguir dar esse passo para trás. Às vezes, você pode ser acusado injustamente por alguém e, na sua ânsia de se defender porque você está com a razão, você pode se defender de uma maneira tão desproporcional que você pode prejudicar ainda mais o relacionamento com essa pessoa. E às vezes algo que seria fácil de resolver, seria só esperar um pouco e a pessoa ver a verdade, e a pessoa vir pedir perdão a você, agora fica cada vez mais difícil. Porque agora a pessoa está ainda mais machucada com a sua resposta, e você, na sua certeza, está ainda mais indignado e indisposto a ir buscar aquela pessoa. Então, tenha calma. Descanse em Deus, confie em Deus, entregue ao Senhor. Bom, o verso 11 diz que Isbosete não respondeu nada. Por quê? Porque ele tinha medo de Abner. O ponto é, Abner é esse homem experiente e poderoso. Isbosete é o quê? O contrário. Isbosete é inexperiente e fraco. Abner tem a força nas mãos, o exército nas mãos. Isbosete não, ele tem medo de Abner. O que ele vai fazer? Então nós temos agora a resposta de Abner. Olha o que Abner vai fazer, verso 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Olha Abner aqui, tá? Ele manda, ele rompe com Isbosete, ele diz: eu agora vou lutar para Davi exercer o seu reino de Dan a Berseba. Isso é uma maneira de dizer, no Israel inteiro. E ele começa a tomar providências para que isso aconteça. Ele está disposto a cumprir a palavra que ele empenhou aqui. Ele manda então uma carta, uma mensagem para Davi. Ele faz essa pergunta intrigante, né? De quem é a terra? É difícil a gente entender o que ele queria dizer com isso. Porque a gente tem pelo menos duas possibilidades.
Ele poderia dizer, de quem é a terra? E a resposta que ele espera que Davi dê é minha, porque Deus prometeu a mim. Isso corresponde com o que Abner acabou de dizer. Abner disse que Deus de fato prometeu a Davi o trono, certo? Só que ele pode estar dizendo assim, de quem é a terra? E ser interpretado como Davi dizendo, é sua, porque é você que está exercendo o domínio sobre essa parte de Israel. E Abner, agora isso corresponde com o que ele vem dizendo em seguida. Quer dizendo para Davi o quê? Pois eu vou te ajudar a você dominar sobre toda essa região que agora eu controlo, sobre a qual agora eu tenho o poder. Mas o fato é que, independente de qualquer outra coisa, o que nós temos aqui, e isso é fácil de entender, é uma proposta de aliança. Na minha versão, diz acordo, né, no verso 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta. Quem pertence a esta terra? Faze um acordo comigo. Mas literalmente a palavra aqui é corta uma aliança comigo. Era a maneira hebraica de você fazer um pacto, uma aliança com alguém. E o que envolveria essa aliança? Envolveria um juramento e um compromisso de lealdade e fidelidade. Nesse juramento, aquele que está buscando aliança com o outro, ele reconhece o outro como superior a si, e ele então se submete, ele serve ao outro, se compromete em servir ao outro, é a sua parte na aliança, e o outro que é superior se compromete a receber aquele e proteger aquele, e ajudar aquele, tá? Nesse caso também, o rei suzerano, vou usar essa expressão, que faz a sua aliança com o outro vassalo, ele está como se incorporando na sua família aquele outro. O ponto aqui então da aliança de Davi com Abner é que Davi está reconhecendo, Abner está reconhecendo, Davi, você vai ser superior a mim, eu vou ser seu servo. Eu vou lhe ajudar, eu vou ser seu servo, vou lhe servir. E Davi, se aceitar essa aliança, vai responder para Abner, Abner, então eu te recebo como parte da minha família, você será um protegido meu. Você estará comigo agora. Então, esse é o ponto aqui, tá? O que Davi vai responder? Olha comigo o verso 13. Ele diz, está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição, não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. Olha aqui a contraproposta de Davi. Davi diz, tudo bem, eu aceito a sua proposta de aliança, e é uma aliança favorável para Davi, porém tem uma condição. A condição é que você traga Mical. Se você não trouxer Mical, nem venha conversar comigo. Quem é aí que se lembra de Mical? Alguém? Levanta a mão aí, pronto. Mical era esposa de Davi. Foi a primeira esposa de Davi. Ela era filha de Saul. Saul primeiro não enganou Davi ali, né? Não quis cumprir a sua palavra de dar a sua filha mais velha para Davi em casamento. Mas depois Saul percebeu que Mical gostava de Davi. E ele então ofereceu Mical para Davi, só que ali usando aquilo como uma estratégia para tentar matar Davi. E ele colocou um preço, né? Ele disse, eu vou dar minha filha em casamento a você, se você for lá e trouxer 100 prepúcios de filisteus para mim. Vocês lembram? Então Davi teve que matar 100 filisteus e trazer o prepúcio do filisteu. Não vou gastar muito tempo explicando o que é o prepúcio para você não. Depois você pesquisa no Google, tá bom? Mas o fato é que Davi não apenas trouxe 100, ele trouxe 200. Ele estava disposto. Ele olhou e disse, opa, esse preço do dote aí eu consigo pagar. Ele antes estava desanimado, porque ele não conseguia pagar o dote para casar com a filha do rei. Mas esse ele conseguia pagar. Só que quando Saul viu que não ia conseguir, e ficou mais claro que ele tinha que agir assim, imediatamente, mostrar mesmo o rosto e tentar matar Davi, por conta própria, Davi teve que fugir. Mical ajudou Davi a fugir, Davi fugiu, mas nessa fuga, Mical ficou para trás. Davi então ficou longe da sua esposa Mical. E o que Saul fez? Deu a esposa de Davi em casamento para outra pessoa, para outro homem em Israel. Davi agora está no trono de Judá.
Davi agora vê uma oportunidade de ter a sua esposa de volta. E aqui, irmãos, existem também alguns elementos políticos envolvidos. Por quê? Para Davi, era importante ter Mical ao seu lado. Isso mostrava que ele era o genro do rei Saul. Mical era benjamita. Isso ajudaria a costurar uma aliança com a tribo de Benjamim. E Davi estaria mostrando o seguinte: olha, eu tenho condições de cuidar das minhas esposas. Eu não vou ficar com a minha esposa para trás. Eu vou trazer a minha esposa de volta para mim. Uma acusação que poderia surgir contra ele, como eu já expliquei antes no início da mensagem. Ok? Bom, Davi está mostrando aqui a sua capacidade de negociação. Ele está mostrando aqui também a sua esperteza aqui e fazendo as alianças certas para se estabelecer no trono. Mas nada disso seria possível, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus operando aqui. Quem foi que trouxe todo esse arranjo até as mãos de Davi, para que Davi pudesse ter esse acordo? Deus, desde o começo, fazendo que a inimizade surgisse entre Isbosete e Abner, fez com que a oportunidade, a chance, chegasse aos pés de Davi. Davi não fez nada. Ele só fez aproveitar a oportunidade quando ela apareceu diante dele. A graça usando até as más intenções dos homens a favor do seu povo, a favor de Davi. Bom, a gente chega então no nosso segundo instrumento que Deus vai usar, e se não der tempo ir para o terceiro, a gente termina aqui no segundo, tá? Mas o segundo instrumento que Deus vai usar são os temores dos homens. A graça de Deus usa as más intenções, mas ela usa também os medos, os temores dos homens, para favorecer o seu povo. Olha o verso 14. Diz assim: e Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Davi exige de Isbosete. Ele já tinha falado com Abner, agora ele fala claramente com Isbosete. Por que Davi exige? Porque é justo. Porque ele fez o que devia ser feito. Ele cumpriu a parte dele. Se alguém aqui está agindo mal ou agiu mal, foi Saul, não Davi. Então ele exige que Isbosete faça o que é certo, o que é justo. Bom, o que acontece? Qual a resposta de Isbosete? Versos de 15 a 16. Ele diz: diante disso, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís, mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Alguns detalhes aqui, meus irmãos. Isbosete cede à exigência de Davi, não é? Por que Isbosete cedeu aqui? Ele podia ter se recusado, mas por que ele concede essa vitória para Davi? De ter agora a sua irmã como esposa de Davi e fortalecer assim as intenções de Davi como rei. Por que ele cede? Porque Isbosete tem medo. Porque Isbosete é fraco e ele tem medo. Nós já vimos ele com medo de Abner, agora ele está com medo de quem? De Davi. Ora, se ele está perdendo o comandante dos seus exércitos, e o comandante dos seus exércitos diz que vai estar do lado de Davi, que tem o seu próprio exército, Isbosete pode perceber que não é um bom momento para ele tentar entrar em um conflito e uma guerra contra Davi. Que isso pode precipitar a queda do seu reinado muito mais rápido. Então, com medo aqui, ele cede e ele entrega a esposa de volta para Davi. Deus está usando até mesmo os temores de Isbosete para cumprir a promessa que ele fez a Davi, de dar o trono para Davi. Tudo está se encaminhando. É a graça de Deus que está proporcionando todas essas coisas. Agora, é interessante que detalhes demais são dados aqui sobre o marido da Mical, o Palatiel. É esse o nome dele? Deixa eu ver aqui. Passou aqui. Pronto, está aqui.
Paltiel. Eu falei Palatiel, Paltiel, né? Parente do Juliel, né? Então, por que que esses detalhes aqui são apresentados? Por que que essa ênfase é dada a Paltiel? Ele podia simplesmente, o autor, dizer assim, e o Isbosete deu a Mical. Mas não, ele mostra que ele deixou Mical ir, ele mostra que Mical foi até aquele encontro com Abner, e de Abner, né? Abner levou Mical até Davi. Mas por que que ele mostra que o marido dela, o Paltiel aqui chorando pelo caminho, indo atrás, lamentando, né, a sua esposa que foi tomada dele? Isso aqui até nos faz assim, ter sensibilidade com relação ao Paltiel, né? Coitado, né? Não tinha nada a ver com essa história, perdeu a esposa aqui e está aqui chorando. Parece que ele realmente tinha profundos sentimentos com relação à sua esposa, né? E não é apenas isso, né? A honra de Paltiel também aqui, nessa cultura de vergonha e honra, que era muito forte, ela está sendo rasgada, né? A honra de Paltiel. Mas um ponto aqui importante, irmãos, eu penso que, primeiro, a gente já vê uma lição, né? Olha como os pecados de Saul ainda estão trazendo consequências na vida de pessoas. Saul já morreu e os pecados dele agora, de ter tirado Mical do seu marido Davi, de ter entregado ela no casamento para outro homem, agora estão trazendo sofrimento para o pobre do Paltiel e talvez para a própria Mical também. A gente já viu que Mical, ela amava Davi, mas ninguém sabe se depois de casar com Paltiel, né, ela acabou gostando mais de Paltiel do que Davi, não sabemos. Mas um ponto aqui para mim é o seguinte, talvez o autor esteja destacando isso para nós, para já dar uma dica para nós que Davi não seria unanimidade. Mesmo que ele se tornasse o rei de tudo, como Abner estava tentando aqui fazer, ele não seria unanimidade. Tinha gente que não estaria feliz com Davi. Um deles, Paltiel. Paltiel, seus familiares, talvez os seus compatriotas ali de Benjamim, que o apoiassem. O ponto é, esse texto aparece aqui de maneira meio enigmática para nós, tá? Mas olha como a graça de Deus favoreceu Davi. 10 anos depois, mais de 10 anos depois, de ter perdido sua esposa, de estar fugindo de Saul, escondido no meio de tantos lugares perigosos, de quase morrer tantas vezes, a graça de Deus operou, usou as más intenções dos homens, os temores dos homens, para trazer de volta a Davi a sua esposa, para dar mais força e poder a Davi, para fortalecê-lo no trono. E a gente chega então no nosso terceiro e último instrumento extraordinário aqui da graça de Deus. A graça de Deus usa também os improváveis. A graça de Deus nos surpreende. Ela usa até quem a gente jamais imaginou que ela usaria. E eu acho que nesse momento já fica claro para você de quem é que eu estou falando com relação ao nosso texto. Quem diria que seria justamente Abner que colocaria Davi mais rapidamente na direção do trono? Quem diria? Pois é isso que vai acontecer. Olha os versos de 17 a 18. O texto diz assim: nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Pronto. Informação importante aqui. Abner, ele começa o seu trabalho diplomático. Ele já começa a costurar aqui a aliança com o restante de Israel em favor de Davi. Ele manda mensagem para as autoridades de Israel, os anciãos de Israel, para costurar esse acordo aqui, essa aliança com Davi. Ponto importante. Ele diz que Israel já tinha interesse que Davi fosse rei. Olha só, a gente não sabia. Bom, se Israel tinha interesse de Davi ser rei, por que eles não se submeteram de imediato a Davi? E se submeteram a Abner e a Isbosete? Talvez porque naquele primeiro momento, no meio de uma guerra com os filisteus, Abner foi mais rápido e talvez conseguiu convencê-los de que ele ainda era a melhor opção, porque ele tinha os exércitos do seu lado, os exércitos de Israel.
Davi estava começando ali o seu reinado em Judá. Então fazia sentido continuar com aquele que estava dando continuidade ao reinado de Saul, ok? Então talvez esse tenha sido o motivo. Agora, Abner também cita aqui uma profecia. Ele diz que Deus prometeu que ele daria o trono a Davi e que por meio de Davi ele expulsaria ou exterminaria os filisteus. Mas as palavras de Abner aqui, nós não encontramos em nenhum lugar essa profecia do jeito que está aqui. Nós encontramos algo muito parecido com o que está aqui, sendo falado para Saul. Quando Deus chama Saul para ser rei, lá no início, ele diz algo semelhante a isso, para que Saul pudesse derrotar os filisteus. Só que Saul não cumpre a sua parte. E Abner, é como se ele entendesse agora que aquilo que Saul não cumpriu, Davi vai cumprir. E que por isso o povo pode ficar do lado de Davi, porque Deus vai cumprir através de Davi essa libertação para o povo de Israel. Bom, o que mais que a gente encontra? Olha aí os versos de 19 a 21. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo, uma aliança contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Olha aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, Abner se revela um ótimo diplomata. Ele está conseguindo fazer os acordos aqui. Como eu disse, o mais improvável. Ele está servindo Davi. E por meio dele, Israel está sendo chamado a fazer uma aliança com Davi. E outra coisa interessante aqui. Há um banquete. E esse banquete, quando Davi recebe Abner, é um símbolo de comunhão. É Davi dizendo: eu te aceito na minha família, eu te aceito na minha mesa, nós estamos de fato em aliança. É um banquete firmando a aliança entre Davi e Abner. Abner muda completamente a sua lealdade da família de Saul agora para Davi e a sua família. As expressões que Abner usa aqui, meu senhor, eram expressões usadas para se referir apenas a Saul, quando Saul era rei. Agora ele está usando essas expressões para Davi, reconhecendo que Davi é o novo rei. Quando ele usa ó rei, ele usa aqui um artigo definido também, no texto hebraico, isso aparece com mais clareza, mostrando que ele não está reconhecendo Davi apenas como um rei tribal, o rei de Judá, mas como o rei de todo o Israel, o único rei. Então, Abner, que estava nesse conflito contra Davi, se encontra agora em completa aliança, totalmente do lado de Davi. Ele vai procurar até os benjamitas, ele como um benjamita, procurando os benjamitas para convencer os benjamitas que o melhor é seguir Davi e não Isbosete. Bom, note que um inimigo aqui é tornado num facilitador do ministério de Davi. E tudo isso é obra de quem? Da graça de Deus, que usa até mesmo os improváveis. Davi o dispensa em paz. Isso significa que Davi está dizendo: nós estamos em harmonia, que Deus abençoe você, que Deus te faça bem-sucedido no seu propósito. Será que essa paz se estabelecerá? Nós vamos ver isso no outro domingo, tá bom? E nós vamos ver que as coisas vão ficar bem diferentes, mas eu não vou dar spoiler não. Quero apenas terminar, deixa eu tomar uma aguinha. Quero terminar perguntando o seguinte: o que nós podemos aprender com tudo isso daqui? Primeiro, como nós acabamos de ver, a graça de Deus, ela nos surpreende. A graça de Deus usa o que a gente jamais imaginou que ela usaria. A graça de Deus, nesse caso, usa até mesmo gente improvável.
Um inimigo pode ser usado para nos abençoar, para ser um aliado. Olha o que a graça de Deus faz. Aquilo que a gente menos imaginava. De onde a gente acha que nada podia vir, ou só o pior poderia vir, a graça de Deus nos surpreende aqui. E o ponto que eu quero dizer para você é, se a graça de Deus pode usar até aquilo que é improvável, a graça de Deus pode usar você também. A graça de Deus pode usar a sua vida. A graça de Deus, se ela pode usar até aqueles que estão com planos errados, com ideias erradas, com intenções erradas, quanto mais a graça de Deus pode usar e tem prazer em usar aqueles que estão aos pés do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que a graça de Deus nos encontre disponíveis, dispostos, que você possa se dispor, assim como hoje nós vimos tantos irmãos se dispondo a servir ao Senhor, a servir no seu reino, nos ministérios que foram ordenados aqui, nos diáconos, nos líderes de ministérios, na diretoria, que você também possa dizer: eu quero ser alguém útil no reino de Deus, útil na igreja de Deus, eu quero servir ao Senhor, ao povo de Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos dEle. A graça de Deus está disponível para usá-lo. O que é que tem impedido você de ser um instrumento nas mãos do Senhor? O que é que você tem colocado como empecilho que tem atrapalhado você ser um instrumento mais efetivo, eficaz nas mãos do Senhor? Se entregue à graça de Deus. Ore ao Senhor e diz: Senhor, corrige-me, muda o que precisar ser mudado, mas usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Outra coisa, às vezes, nós podemos ver apenas portas fechadas. Às vezes nós estamos em circunstâncias que a gente olha para o lado, olha para o outro e parece que nada vai dar certo, porque todas as portas estão se fechando e a gente não consegue ver uma saída, a gente não consegue ver uma solução. E a palavra para você hoje aqui é: não se desespere nessas circunstâncias. Não perca o controle, não perca a paciência, não se desespere, não arranque os cabelos, não mergulhe na angústia e fique lá, está tudo acabado agora. Não está tudo acabado. A única questão é que nós não conseguimos enxergar todas as coisas. Você não consegue enxergar todas as coisas. Quando a gente olha e parece que não tem nenhuma porta que vai se abrir, sabe de uma coisa? Deus, que é mais sábio do que nós, faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E onde nós não conseguimos enxergar uma porta, Deus está trabalhando por detrás e pode abrir uma porta surpreendente para nós. Como a gente acabou de ver aqui. Quem podia imaginar Abner? Quem podia imaginar que todas essas tramas acontecendo lá longe de Davi resultariam no que a gente está vendo aqui? O inimigo trabalhando em favor do trono de Davi. Então não se desespere. O que parecia perdido e sem jeito é devolvido para Davi aqui. Quem poderia imaginar como é que Davi vai fazer para recuperar a mulher dele, a Mical? Depois de quase 10 anos fugindo, a mulher é casada com outro e num território controlado por um rival dele. Como é que Davi vai ter essa mulher? A gente poderia olhar e dizer assim: não tem jeito. Davi, aceita que dói menos, né? Perdeu o playboy, né? Não tem jeito. E olha o que a graça de Deus fez. Arrumou um jeito que eu entendo que nem Davi esperava, que nem Davi imaginava, que seria desse jeito e tão fácil como foi. Da mesma forma, sabe, pode parecer sem jeito para você, mas para Deus não é. Deus é aquele especialista em dar jeito quando a gente não tem a menor ideia de como é que a gente vai resolver as coisas. Descanse nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E por fim, o que é que Davi faz para obter todos esses resultados positivos aqui? O que é que Davi faz? O que é que Davi faz? Davi não faz nada. Nada. Ele não faz nada. A graça de Deus providenciou tudo. Deus agindo favoravelmente, sem Davi saber, sem Davi ver,
lá nas reuniões de porta fechada dos palácios de Israel, Davi lá em Judá, sem saber o que estava acontecendo, Deus estava operando tudo, Deus estava resolvendo tudo, Deus estava fazendo tudo para que tudo cooperasse para o cumprimento das promessas de Deus na vida de Davi, para a concretização do plano de Deus na vida de Davi. Tudo é realizado aqui, apesar de Davi. Quando Davi estava fazendo, inclusive, coisa que não devia. Estava arrumando arruma de mulher, né? Deus estava operando com graça. Não era Davi que merecia nada aqui. Era Deus operando com graça. E sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Não é assim na nossa vida também. Você está aqui hoje por quê? É porque você fez tudo certinho na sua vida. Tudo certinho. Aí uma hora você parou e disse assim, sabe uma boa ideia que eu tive agora? Eu já sou uma pessoa tão justa, tão santa, que eu acho que está na hora de eu começar a andar com Deus. Ou melhor, né? Deus começar a andar comigo. Porque a minha parte eu já estou fazendo faz tempo. Foi assim que aconteceu? É porque você merecia, que você então um dia teve uma brilhante ideia de começar a andar com Jesus? Não. Graça de Deus, usando instrumentos improváveis na nossa vida, nos fizeram das circunstâncias mais diversas. Cada um aqui tem um testemunho para contar de como é que chegou a Jesus. As circunstâncias mais improváveis, Deus estava movendo por trás, fazendo com que você viesse até Cristo. E sabe de uma coisa? Não parou aí. Deus já providenciou, a graça já providenciou tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. O que é que você pode dar para Deus para pagar pelo preço dos seus pecados? O que é que você pode dar para comprar a graça e o favor de Deus? Alguma coisa? Mas aquilo que você não podia fazer, Cristo fez no seu lugar. Cristo foi para aquela cruz. Cristo recebeu o castigo por pecados que eram teus, para pagar a tua dívida, para que você fosse dele. Ele já pagou tudo. A graça já operou tudo. Nós não somos salvos por méritos, pelo que fazemos, por merecermos, nós somos salvos pela graça. E a única coisa que nós podemos fazer é reconhecer essa graça e dizer muito obrigado, Senhor. Eu não tenho nada que eu possa dar, nada se compara ao preço que foi pago por Cristo no meu lugar. Tudo que eu posso fazer é, recebe minha vida, Senhor. Pega a minha vida nas tuas mãos e usa. Usa de uma maneira que traga glória ao teu nome. Segura firme a minha mão. O Senhor que já deu o teu filho. Me resgata, Senhor, sustentando firmemente a minha mão. Porque por mim eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. E eu confio na tua graça que vai me segurar até o final. Deus já nos deu o mais importante. Ele nos deu Cristo. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Mais uma vez, a graça do Senhor opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vamos orar nesse momento?